Salve, salve churrasqueiros e churrasqueiras! Eu sou o Silvaman e hoje eu vou te ensinar como cortar as carnes para o seu churrasco. Então senta e fica à vontade que a partir de agora vocês estão no churrasco do Silva. Então quer dizer que você comprou a carne para o seu churrasco, mas não sabe cortar? Então você está no lugar certo e você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu vou te dar dicas aqui importantíssimas que vão fazer toda a diferença na hora do seu assado. Vamos lá, o que interessa? Antes de qualquer coisa, moçada, faca de qualidade. Não existe cortar carne com faca de pão, não existe cortar carne com faca cega. Por quê? Porque o manuseio da carne não é algo tão simples como cortar um pão ou como cortar uma fruta. E quando a gente precisa fazer um manuseio mais apurado, a gente precisa de uma ferramenta mais apurada, que é uma faca bem afiada. E não fica com medo, porque o que corta não é a faca bem afiada, o que corta é exatamente a cega, em que você acaba tendo que fazer força e é aí que o acidente acontece. Então, antes de qualquer coisa, uma faca muito bem amolada, muito bem afiada, isso é essencial para você cortar a sua carne. Se você ainda não sabe como amolar a sua faca, eu vou estar trazendo aí. Se você quer ver esse vídeo, deixa um comentário aí pedindo um vídeo como amolar a sua faca, que eu vou trazer para vocês verem, para vocês deixarem a faca de vocês afiadinha daquele jeito. Mas vamos lá, o que é importante a gente salientar? Primeiro, o corte da carne está diretamente ligado ao tipo de carne que você compra. Como assim, senhor? Se eu for comprar um contrafilé, ele tem uma forma. Se eu for cortar uma picanha, tem outra forma. Se eu for cortar uma maminha, outra forma. Então não tem como aqui ficar um vídeo muito longo ensinar vocês carne por carne como fazer. Então eu vou trazer para vocês a teoria geral, para que vocês consigam aplicar em cada um desses cortes, na medida que você for se deparando com cada um deles. Então, antes de qualquer coisa, o que a gente precisa? Bom, primeiro, nós vamos trabalhar aqui, a carne que nós temos hoje aqui para cortar é um contrafilé, a parte do ancho. Esse tipo de corte você pode utilizar com a alcatra, você pode utilizar com a maminha, você pode utilizar com a própria picanha. Por quê? Porque a característica de preparo da carne vai ser basicamente a mesma. Então, o que é essa indicação? O que é esse conceito geral? Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte: bife de panela é uma coisa, um bife para churrasco é outra coisa, completamente diferente. Por que, Silva? Me explica isso aí. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que num assado a gente precisa trabalhar uma coisinha muito importante que a gente conhece como reação de Maillard. Se você nunca ouviu falar, eu vou te explicar mais ou menos o que é. Essa reação de Maillard é aquela crostinha, bem grosseiramente, tá? É aquela crostinha que cria no seu steak. Quando você coloca ele sobre uma superfície bem quente, ele vai gerar essa crostinha. Isso é muito importante pra gente. Por quê? Porque essa crostinha vai selar a nossa carne, impedindo que os sucos da carne saiam por aquela face dela. Então é de suma importância. E nesse caso, do contrafilé, da alcatra, da picanha, da maminha, a dinâmica é a mesma. A gente precisa fazer essa reação. A questão toda é, quando a gente vem para a grelha, ó, tem até uma carninha aqui, ó. Vamos virar essa criança. Isso é outro vídeo, não se mete não. Vamos lá. Quando a gente está com a grelha aqui e a gente vai colocar o nosso steak direto na grelha, o que vai acontecer? O calor vai empurrar os sucos dessa carne para fora dela. Então, muita gente aprendeu, não sei com quem, que quando tiver a carne com aquele suco em cima dela ali, é a hora de virar. Negativo. Se brotar aquele suco, você já perdeu. Por quê? Porque aquele suco não vai retornar para dentro da carne. Uma vez que ele saiu, ele não vai retornar. Então o que a gente precisa é virar essa carne antes que esse suco apareça. E para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos que o nosso steak tenha altura. Como assim, Silvio? Explica melhor. Vou explicar. Quando você corta um steak fininho,
o calor vem e o suco aqui começa a subir fugindo do calor. O tempo que ele demora para vir do meio da carne até a superfície dela, quando você tem um steak fininho, é rápido. Agora, quando nós temos um steak maior, esse suco demora até chegar na outra superfície, o que nos dá tempo de fazer essa reação de malar sem perder suculência. E aí nós viramos o steak. Então eu vou fazer aqui um corte só para vocês verem. Nós vamos pegar aqui 2 dedos e aí depois de 2 dedos eu vou fazer o corte. Como eu disse, a faca bem amolada, né? Ó, ficou uma beiradinha aqui, uma encostadinha, pronto. Isso é um steak interessante. Por quê? Porque nós temos aqui uma altura em que o fogo vai esquentar, o suco vai subir, mas nós vamos conseguir fazer a nossa reação de malar antes que esse suco brote. Vou virar. O que aconteceu com essa face? Ela está selada. Agora esse steak nosso não vai perder mais suculência. Então nós acabamos de garantir que essa carne vai ter suculência. Então, para todas essas carnes que eu disse, maminha, contrafilé, ancho ou chorizo, picanha, você não vai, ó, a própria alcatra também, você vai sempre trabalhar com steaks de pelo menos 2 dedos. Se uma pode ser maior? Pode ser maior, não tem problema. O que não pode é ser menor, porque menor a gente não consegue fazer essa reação antes que o suco da carne saia e aí a gente não consegue atingir o máximo de qualidade do nosso corte. Então, essa é uma regra geral. Toda vez que você for trabalhar, é dessa forma. Com essas carnes, se você estiver trabalhando com a carne de qualidade, você não precisa se preocupar com o sentido da fibra. Esse contrafilé, se eu prepará-lo assim, ou se eu fizer o corte assim, para o meu assado não vai fazer diferença, porque essa fibra é uma fibra macia e a gente consegue trabalhar ela na grelha das 2 formas. E aí nós temos o nosso segundo exemplo, que são os cortes como a nossa queridinha fraldinha. A fraldinha é um corte bem diferente. Por que, Silvia? Chega pertinho aqui, Diogo. Olha só as fibras dela como é que são bem... Se você olhar aqui o contrafilé, você, se tiver uma percepção, até percebe que existe aqui um sentido. Só que é muito menos nítido do que a nossa fraldinha. Perceba aqui como é que os veios são largos e grossos, tá vendo? Ó? E essa é uma diferença que na hora do corte vai ser crucial pra gente. Então, uma fraldinha, como eu preparo ela? Na minha humilde opinião, você pode trabalhar ela inteira. Ah, Silva, mas inteira, eu não quero, eu quero colocar aos poucos. Ok, se você for trabalhar ela aos poucos, o corte que você vai utilizar nela, o primeiro corte, como assim o primeiro corte? É o corte que você vai fazer na peça para levá-la para a grelha. Esse primeiro corte você precisa fazer o quê? Você pode cortá-la no sentido da fibra. Então eu vou fazer o corte aqui e levar ela para a grelha. Depois que eu retirá-la da grelha, qual o sentido que eu vou fazer o corte? Contrário à fibra. Por quê? Porque essa carne que tem a fibra mais espessa... Me dá outro exemplo aí, Silvio. O próprio fraldão, que é de onde esse corte sai, também tem essa característica. A entranha também tem a mesma característica. Então esses cortes, a gente precisa atentar para o sentido da fibra na hora de fazer o corte. Isso também vai servir para uma picanha de má qualidade. A picanha de má qualidade, normalmente, ela traz essa configuração aqui. Eu vou só... Isso não é uma picanha, por favor, não me entendam mal. Isso aqui é só a ponta da fraldinha, mas ela lembra bem uma picanha. E o que acontece com a picanha? A picanha ela tem uma parte mais alta e uma parte mais baixa da gordura. E a pontinha dela. O corte que você vai fazer na picanha, caso ela não seja uma carne de qualidade, não é nesse sentido natural da carne. O que você vai fazer? Você vai pegar a parte mais baixa da picanha e você vai vir fazendo cortes
na diagonal. Então serão cortes assim, ó, nesse sentido que você vai fazer. Por quê? Porque a fibra dessa carne vai estar nesse sentido, da picanha. Então, se você for trabalhar com a picanha de baixa qualidade, essa é a sua realidade. Você precisa fazer o corte contrário à fibra dela. Se você for trabalhar uma picanha de boa qualidade, esquece o que eu falei. Pode cortar do jeito que você quiser, que vai ficar muito bom. Silva, mas existem outros cortes. Nós temos cortes suínos, nós temos aqui a costela, outros cortes aqui que a gente vai trabalhar. Gente, é sempre a mesma coisa. Você vai procurar o sentido desse corte, da peça que você comprou, e você vai cortar sempre contrário ao sentido dela. Se for uma carne de qualidade, no caso de maminha, picanha, alcatra, contrafilé, corta do avesso, na transversal, diagonal, direto, de lado, do jeito que você quiser, vai funcionar, porque a carne é de qualidade, você não vai perder maciez, não maciez nítida, notória. Você não vai colocar na boca e falar assim, essa aqui está mais macia que a outra. Não tem como. Agora, quando você tem animais com menos qualidade, aí realmente você tem que primar pelo sentido da fibra, para que você possa fazer esse corte contrário à fibra. Lembrando que a espessura dos cortes tem que ser de pelo menos 2 dedos, para que você tenha e garanta essa suculência. Esse aqui é um preparo numa churrasqueira convencional. Se a gente estiver falando aqui de espeto, se a gente for falar de pit smoker, aí são outros 500. Eu estou falando aqui para uma churrasqueira brasileira convencional. Uma dúvida que chegou para mim, algumas pessoas me perguntaram, e aí era essa dica que eu queria dar para vocês, me perguntaram se tem diferença de eu cortar a carne antes ou na hora do preparo. Se eu pego a minha carne aqui e vou preparar, eu corto e sirvo, ou se eu já posso cortar. Gente, não há diferença. Só o que eu aconselho quando você for cortar, opte por cortar com a carne ainda fria. Por quê? Porque ela apresenta uma textura mais rígida. Então isso dá a você um melhor corte. Então você consegue cortar ela melhor. Quando ela está já chegando na temperatura ambiente, você vai ver que ela vai ficar mais mole e aí acaba sendo mais difícil de cortar. Então fica uma dica aí, quando você for cortar suas carnes, você opte por cortá-las frias. Não levá-las para a churrasqueira fria. Antes de levar para a churrasqueira, você tem que ambientalizar a sua carne, para aí sim você levá-la para a churrasqueira. Gente, isso aqui é só uma pontinha do conteúdo que a gente tem sobre cortes de carne e tudo. E aí nós temos um curso aqui embaixo para indicar para vocês, é um curso muito bom. Fiquem à vontade, o link está aqui embaixo na descrição, segue. E para você que assistiu o vídeo até aqui, que está curtindo as dicas também, só que não tem dinheiro para comprar essas carnes, vai uma dica do Silva aí também, tem um link aqui embaixo de um produto muito bacana sobre marketing digital, que ensina você a como ganhar uma renda extra com marketing digital da sua casa, sem precisar pegar seu carro, pegar trânsito, encontrar pessoas. Para isso, você consegue fazer tudo pela sua casa. Funcionou para mim, tem me ajudado bastante e por isso eu queria compartilhar com vocês. Para vocês que ficaram comigo até aqui, cara, muito obrigado. Se puder deixar o like, dar aquele joinha, ativar o sininho, se inscrever no canal, vai ser melhor ainda. Mas se você ficou até aqui, muito obrigado. Vão aparecer aqui algumas sugestões de vídeos, fiquem à vontade, são todos de muito bom gosto e muita qualidade, feitos com muito carinho para vocês. Que Deus abençoe vocês e até o próximo Churrasco de Silva.